Fala fiel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Giro Diário, então bora pro vídeo. Vamos falar do que vocês querem saber, né? A Safiel, ela foi apresentada no Museu do Futebol nessa terça-feira. Eu acompanhei a apresentação e assim, é muito difícil daqui a gente se posicionar porque eu realmente não conheço as pessoas. Eu não conheço as pessoas, mas me encanta, me ilusiona, como dizem os gringos, né, os castelhanos. Me ilusiona porque, assim, é muito interessante, gente. É muito interessante. Nós estamos diante de um modelo absolutamente fracassado, falido, corrupto, que não vai para lugar nenhum e que não tem mais razão de ser, né? Que é a maneira como hoje os clubes associativos comandam o futebol dos clubes de uma maneira inflacionada, de uma maneira em que você gera muita receita. Não dá mais para ser num processo amador, estatutário, político, como hoje acontece. Você precisa mudar. E dentro da apresentação da Safiel, tem uma imagem que ela é muito, cara, ela é muito gritante, assim, né? Para a minha geração, por exemplo, que tenho na faixa dos 40 anos, a gente acompanhou um mundo completamente analógico, né? E hoje vive nesse mundo digital. Talvez as novas gerações não entendam o que eu vou dizer, mas eles colocaram uma foto de umas pessoas escolhendo o filme na videolocadora e do lado o símbolo da Netflix. Que, cara, os comportamentos eles mudam, o mercado muda e você precisa se adaptar. E eles contam ali, né, que a Blockbuster, por exemplo, tinha um faturamento de 6 bi. Tinha 9 mil lojas, eles eram líderes do mercado. Mas, cara, se você não se adapta, não tem como, mesmo que você tenha uma marca super relevante. E esse era um hábito que eu tinha com a minha família, de na sexta-feira ir na locadora, escolher 4, 5 fitas VHS para passar o final de semana inteiro assistindo. Hoje, num simples toque no controle remoto, né, você assiste quantos filmes, quantas vezes quiser, quantas séries quiser. Mudou, gente, mudou. E mudou o investimento. E hoje você não encontra mais videolocadoras. Então é só um exemplo para dizer que, cara, as coisas mudam, o mundo muda e a gente precisa entender que o futebol ele precisa ser profissional. Não dá mais para ser nesse processo como existe hoje. E a Safiel, cara, ela é um respiro nesse sentido. Porque eles entendem uma empresa dissociada do clube associativo, que inclusive ceda royalties em valores para o clube associativo para que ele possa pagar suas dívidas, investir no esporte olímpico. Mas a Safiel ela vai comandar o futebol masculino, feminino, categoria de base, com investimento. Mas como que essa dívida vai ser paga? De que maneira isso vai acontecer? Bom, o projeto deles é um projeto bem ousado, que eu realmente não sei se eles conseguiriam na prática, mas é por isso que eu digo, me encanta a maneira como eles exibem as ideias deles e o que eles querem fazer. Que é nada mais, nada menos do que um conselho de administração muito restrito, né? Não com 300 conselheiros, mas com pessoas capacitadas, cuidando do futebol, sem nenhum vínculo afetivo, né? Embora, segundo eles, né? Preservando a tradição e a história do clube, mas que ali, naquele momento, naquele cargo, estejam exercendo algo estritamente profissional, como de uma empresa, fazendo balanços e administrando receitas e despesas como se fosse de uma empresa, porque o futebol hoje exige isso, gente. E com a possibilidade do torcedor ser acionista. Isso é um pouco confuso ainda, porque eles dão a entender que o torcedor vai ter voz ativa, de que o torcedor vai participar. E a ideia deles é ter 1 milhão de sócios. E eu não duvido disso. O Corinthians tem capacidade para ter 1 milhão de sócios e se tornar sustentável nos próximos anos. A questão é, que tipo de interferência um acionista pode ter? Claro que tem cláusulas e requisitos que você, obviamente, não pode ultrapassar, porque senão qualquer cara endinheirado vai lá, compra uma ação num valor X e não, agora eu quero sentar na cadeira do chefe tal e quero participar das decisões do clube. Não é assim que funciona, imagino eu. Não pode ser. Mas eles vendem como se o torcedor, sendo acionista, primeiro, ele possa lucrar com isso, né, com a melhora das ações, com o tempo, o clube se valorizando, a marca criando, mas ao mesmo tempo fazendo parte de alguma maneira, né, do clube e das decisões do clube. Isso ainda está um pouco nebuloso, tem que ser mais destrinchado, né? Mas, cara, é muito interessante porque eles pretendem fazer um aporte, tá? Eu acho que isso é importante. Com essas ações vendidas, faturar até 2,5 bi, o que daria suficiente hoje para pelo menos encaminhar o pagamento da dívida, mas eles entendem como mais.
até pelo aporte que será feito, né? Para que o Corinthians pague as suas dívidas, derrube os transfer bans, consiga montar times competitivos, investir em remodelação, estrutura, no CT, categoria de base, e ainda assim ceder um valor lá para o clube associativo continuar sobrevivendo da sua maneira. Mas a SAF do futebol ela é dissociada, ela é completamente diferente. Cara, é profissional. A ideia deles é ser profissional. Só que aí tem um problema. Porque assim, ontem eu fiz um vídeo aqui e assim, dentro da reforma do estatuto, que ainda foi um anteprojeto, porque a gente está no timing da notícia, né? O Romeu Tuma Júnior apresentou lá o anteprojeto, que ainda vai passar pelo conselho e tal, com alguns itens dessa reforma estatutária, entre elas a possibilidade de uma SAF. Só que a maneira como eles divulgaram a possibilidade de SAF, ela praticamente inviabiliza qualquer tipo de SAF. E eu não me dei conta disso no momento que eu fiz o vídeo anterior. Mas eu também entendo como algo, talvez o passo que eu tenha dado no vídeo anterior, ele não tenha sido tão grande quanto eu imaginava, mas ele foi um passo. Porque é o primeiro momento em que o clube começa a discutir o assunto. E justamente, no dia seguinte, tem a apresentação do projeto da Safiel. Então, tá acontecendo, rapaziada. Tá acontecendo uma discussão. No momento, esse anteprojeto exibido pelo Tuma, realmente ele dificulta as coisas. Quando ele diz que o controle seguirá sendo do clube associativo e que qualquer investidor terá no máximo 49% e não 51%, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que eles querem continuar mandando no clube. E qual investidor vai aportar o dinheiro dele numa marca do tamanho do Corinthians sem poder estar no comando, sem poder definir as suas ações, ainda submetidos a esses caras que lá estão? Então realmente não faz nenhum sentido se o modelo seguir dessa maneira. Outra coisa, para aprovação da Safiel ou de qualquer outra SAF, é necessário de 2/3 dos votantes do Conselho Deliberativo, sendo que em todas as votações, o Conselho, para aprovar qualquer coisa, é a metade mais um. É a maioria. Se você formar a maioria, você aprova. Por que 2/3 para a SAF? Porque você precisa de 66%, rapaziada, de todos os conselheiros. E a própria Safiel entende, os idealizadores do projeto, que o projeto de SAF encontra resistência no conselho. Os caras não querem. Então, se você for submeter ao conselho uma votação que precisa de 2/3 dos votos, não vai passar. Não vai passar. Mas vamos lá. Por que eu estou otimista? Porque, na minha concepção, o assunto começou a ser debatido. E aí vem a hora de você, torcedor. O torcedor do Corinthians é o que pode salvar esse projeto aqui. Porque isso aqui é um anteprojeto. Parece anti-contra, né? É anteprojeto, é um projeto da antessala, é um pré-projeto. Então, tudo isso vai ser discutido a partir de agora. E esse projeto tem que mudar. Tem que mudar. A reforma do estatuto ela tem que acontecer, mas com uma possibilidade muito mais flexível para a SAF, porque senão não vai rolar. E aí você deve estar pensando, pô, Chico, então você é um defensor da SAF. Eu não vejo saída. Eu não vejo saída. A menos que, e eu já fiz vídeos aqui também sobre o quanto o Corinthians está quebrado, endividado, que você se permita sofrer, torcedor. E assim, nem assim eu sei se será possível. Mas a outra maneira do Corinthians se salvar, salve o Corinthians, que não seja uma SAF, ou chega um bilionário aqui com 10 bi e fala assim, não, toma aí, não sei o que e tal, pronto, acabou. E isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque esse cara vai querer retorno também. Eu acho até que no Corinthians ele teria. Mas enfim, você precisa de um cara com expertise, não é simplesmente o dinheiro. Ou é o seguinte, uma folha salarial de 40 milhões, por mais que arrecade 1 bi, esse ano vai arrecadar 800 milhões, mas deve 2,700, 2 bi e 700 milhões. Então você vai ter que chegar assim, bom, vamos equalizar aqui receitas e despesas. Nós vamos mandar todo mundo embora, vamos rediscutir o salário o contrato do Memphis, aí mandar ele embora, pagar ele em 50 anos. Vamos limpar aqui, vender o Yuri Alberto a preço de banana. Vamos botar jogadores bem medianos, um teto salarial de, sei lá, 200 mil reais. Fazer uma folha de pagamento aqui de 5 milhões. Que time seria montado dessa maneira? Um time que provavelmente cairia para a Série B, ficaria daqui a pouco 2, 3 anos na Série B. É isso que o torcedor quer? Tenho certeza que não. Seria essa uma solução, de você ir organizando o clube aos poucos, sofrendo, podendo cair para a Série B, Série C, ficar 2 anos na B, para voltar para A, lá na frente, superavitário.
Só que também você diminui receita, né? Quando você cai para a Série B. Então essa equação, essa conta é muito difícil de ser feita. Quando você tem um modelo de SAF, é um processo meio natural que acontece com vários clubes hoje, em que não quer dizer que você vai ganhar, tá? A SAF ela não significa títulos. Nem imediatamente times competitivos, porque o Cruzeiro foi colher louros agora. Mas o Ronaldo, quando adquire lá a SAF do Cruzeiro, a ideia dele era tirar o Cruzeiro do buraco, da falência. E só depois, quando chega o Pedrinho com aporte, é que vem o investimento. Que fatalmente o Cruzeiro vai ter resultado desportivo na sequência. Não sendo esse ano, vai ser ano que vem, em algum momento vai acontecer. O Botafogo teve resultado esportivo imediato. Mas e o segundo ano? Já não teve. Porque todo mundo está virando SAF. Então, quando você vira SAF, você pensa assim, agora eu vou ser campeão do mundo. Não, pode ser que seja, mas assim, você vai brigar com outras SAFs, com outros futebols, com outros clubes ricos. Então, o torcedor tem que entender, não representa títulos, ainda mais imediatos, você virar SAF. Virar SAF, cara, é meio que um caminho sem volta para um futebol que pretende ser profissional e que é só olhar, se espelha nas principais ligas do mundo e que tem lá os seus investidores, os seus bilionários, como na Premier League, como na La Liga, e tem lá os seus patrões, né, os seus donos lá com aporte, com investimento. E aí depois a gente vai entrar numa outra seara do fair play financeiro, de teto salarial, para ver se o futebol brasileiro consegue ter um pouquinho mais de organização nesse sentido, né? Porque está cada um, né, escolhendo um modelo, está cada um de um jeito, isso aí vai ter que ser regulamentado em algum momento. Mas a SAF, ela pode profissionalizar o negócio. Pelo menos é nisso que eu acredito. E é por isso que eu estou defendendo como um modelo interessante, pelo menos para ser discutido. E é isso que eu acho que vai acontecer. Inclusive o Cruzeiro, quando aprovaram a possibilidade de SAF, ele tinha o mesmo problema, mesmos entraves. Os caras não queriam, obviamente, ceder do clube associativo. E eles foram convencidos de que você precisava flexibilizar para que houvesse um investidor. No Corinthians, se não vai, eu digo, tem que acontecer a mesma coisa. E só vai acontecer com a pressão popular, com protestos, com manifestações, com o torcedor pedindo isso, para que esse conselho, que cheira a mofo, consiga entender que não dá para manter como está e não dá para escrever um anteprojeto em que só eles se beneficiam. Então, vai acontecer, rapaziada. Olha, conhecendo esse clube, a história desse clube e o torcedor do Corinthians, os caras não vão deixar que isso aconteça. A Safiel, que apresentou o projeto nessa terça-feira, os caras durante a apresentação disseram, inclusive hoje à tarde estamos indo pessoalmente apresentar um projeto nas mãos do presidente Osmar Stabile, no Parque São Jorge. Eles não foram recebidos. O Osmar Stabile tinha um outro compromisso, não recebeu os caras. Eles tiveram que mandar um e-mail. Então assim, eles não querem. Eles não querem. Seja a Safiel ou qualquer outro modelo, eles não querem. E eles já receberam até a Safiel em algum momento. Só que quando você coloca aqui todas essas barreiras, todos esses entraves, é porque você não quer. Então é a hora do torcedor. Para que a reforma no estatuto seja condizente com aquilo que o clube merece. E não para algo que continue beneficiando sempre os mesmos de lá. É isso aí, fiel. O que vocês estão achando? Não esqueçam de comentar, se inscrever no canal e deixar o like. Vamos lá. Hoje foi um grande dia, né, da apresentação aí do projeto Safiel, né, mano e Lele? Né? Proposta de transformação do Corinthians em SAF, com participação de torcedores como acionistas, né? Mas eles admitiram, viu, Lele e mano, que a dificuldade começa em convencer os conselheiros e dirigentes a dar andamento ao projeto, né? Que com o texto da reforma do Estatuto em discussão, inviabiliza a implementação da SAF, né? Que com o Corinthians querendo manter aí o controle das ações, dificulta aí o investidor querer entrar nessa parada, né? Nesse cenário, apresentar, fazer parte do projeto, né? Porque se eles querem ficar com 51%, que diz o texto aí Essa é a história que o Mano sempre fala aqui no Estádio 97. Ninguém vai querer colocar o seu dinheiro para esses caras que estão lá administrar. E para eles é muito fácil, eles quererem ficar como majoritários, né? Para eles comandarem o dinheiro de outras pessoas ou de um possível investidor ou até mesmo dos investidores
das cotas aí que podem ser De ações, disponibilizadas. Mas, ô Motinha, e outra, Lelê, nenhum investidor vai querer colocar dinheiro num clube que hoje tem pessoas que não prestam conduzindo o clube. Então, de verdade, que imbecil faria isso? Porque o negócio é o seguinte, Lelê, o fato deles colocarem justamente 51% já inviabiliza qualquer tipo de projeto, porque é natural que os clubes brasileiros vão virar SAF mais cedo ou mais tarde, porque pretendem pagar menos impostos, o governo tá exigindo isso, então eles vão mudar a nomenclatura e o modelo, mas vai continuar a mesma coisa. Então o negócio é o seguinte, esses caras, Mota, eles não querem abrir mão do poder. Inclusive hoje no lançamento, Lelê, eu não vou falar a respeito da Miriam Attier com relação a outras coisas, eu vou me pegar na frase dela. Ela é uma conselheira vitalícia do clube, Mota, e eu acho que nesse ponto outros deveriam seguir o exemplo dela, porque ela subiu lá pra se manifestar e ela falou, eu sou conselheira vitalícia do clube. E se eu precisar entregar minha carteirinha de conselheira, abrindo mão do que eu tenho hoje, pelo bem do clube eu faço. E outros deveriam fazer a mesma coisa. Só que não fazem, sabe por quê? Vale mais o status, vale mais a carteirinha, vale mais a bajular os políticos que eles querem agradar lá dentro. E quem sabe até conceder alguns benefícios, né? Porque dentro do Corinthians a gente sabe muito bem o que acontece. E mais, né? Tava até vazando aí alguns, diz que dentro do grupo do Corinthians, né? Discutindo o estatuto. Fechou, Motinha, o microfone. Fechou. Fechou? Vai. Que tá caindo sozinho aqui. Que eles não querem que a votação seja em aberto, mano. Então, mas isso mostra, Moto, o grau de sem vergonhice. Porque se você defende um negócio, por mais que diga, mas o estatuto protege. Mas qual o seu temor, conselheiro? Qual o seu temor em expor o que você pensa? Verdade. A sua convicção de falar, eu voto pelo sim ou pelo não. Eu sou a favor de vender o clube aí virar um modelo de sociedade anônima, no caso SAF, ou não. Qual que é o teu temor, conselheiro do Corinthians? Já que vocês gostam de querer se colocar como conselheiros, os paladinos, vocês se consideram assim. Vocês acham que vocês são o bem do Corinthians. Então, posta aí o que vocês gostam de fazer. Posta aí qual vai ser seu voto, qual que é seu posicionamento. Por que o temor? Ai, não, eu quero me preservar. Se você acredita nas suas convicções... Defende, né? Mas por que você acha, mano, que no Senado, também na Câmara, quando vão votar alguma coisa, é sempre voto secreto? Os caras não se indispõem com a política, Mas dá sem vergonhice, ô Marcão. Mas eu concordo com o Mano, hein? Dá sem vergonhice, cara. Mas é cômodo, né, Domênico? Você não precisa, Então. você não precisa se expor e colocar Então, sua mas eu acho opinião, errado, porque- tem que ser aberto. Concordo. Você, por exemplo, tô dizendo com relação à política e clube. Você votou no cara pra ser lá o deputado que vai votar na lei. Sim. Você tem que saber o posicionamento desse Claro. cara, hein? Pra depois você poder cobrar ele Exato. ou não votar nunca mais nele. hein? Exato. E no caso do Corinthians, os torcedores também tem que saber, tem que ser um negócio limpo. Claro. Que porra é essa aí? O cara Tá que com tem medo uma- do quê? O cara que tem uma ideologia, ele tem que morrer defendendo o que ele pensa. Defenda. Ué, né? vocês não são todo lambitora de dirigente? Aproveita aí, mostra a cara de vocês. Fala, olha, eu gosto do modelo de SAF, eu não gosto do modelo de SAF, eu acho que isso vai ser bom pro Corinthians, eu acho que não vai ser bom. O sistema não é democrático, você tem o direito de poder emitir a sua opinião também. Dá teu voto lá e depois justifica. Mostra pro torcedor a sua verdadeira faceta, conselheiro. E mais, mais, Motinha? outro ponto importante, mano, que tá sendo discutido nos bastidores aí, que os conselheiros estão putos, é que não pode ter parente de conselheiro, né, na diretoria, trabalhando no Corinthians, recebendo. Isso aí é outro Pois é. ponto também que eles estão discutindo. E que seria óbvio, né? Tipo, nepotismo, inclusive na política, já é algo que é proibido. Então. Seria enfim. muito louco, né, velho? Pô, aprovar isso. Não, pode pôr parente, pode pôr o primo, pode pôr o filho. Mas vamos lá. O Corinthians foi denunciado pelo STJD. Mas, ô, Mota, só mais um adendo, desculpa, até Pode nessa falar. parte de extracampo. Eu tava ouvindo um recorte, Lele, eu acho que foi até hoje também, acho que no lançamento aí da Safiel, ou foi ontem, talvez dentro do Parque São Jorge, o Pantaleão, que hoje responde pelo Departamento Jurídico do Corinthians, se posicionando a respeito aí das declarações aí do promotor do Cássio, com o Serino, que é o cara que tá levantando os podres da administração do Corinthians, tanto da época do Andrés, quanto do Duílio, e futuramente do Augusto Melo também. E eu não sei se você chegou a acompanhar as declarações dele, Lelê, falando a respeito do Andrés. Você chegou a ouvir? Não. Lelê, cara, vou te falar. Esses caras, eles gostam de falar bonito, né? Eles usam juridiquês. Mano, aqueles termos por isso que jurídicos. eu vi o vídeo passando na minha TL. Eu nem ativei o som, porque eu falei, vai ser mais do mesmo. mas me conte, o que ele falou? Lelê, resumidamente, ele usando aquele juridiquês que todo advogado adora, porque geralmente quando o cara utiliza palavras bonitas, dá a impressão que ele tá fazendo bem, né? Dá a impressão que ele é um cara extremamente culto. Deve ser, não tô desmerecendo aqui ou desqualificando ele como profissional.
Mas, Lelê, é nojenta a declaração, porque ele dá a impressão, ele fala assim, olha, a nossa investigação com relação ao Andrei Sanches, ela precisa ser muito mais minuciosa do que o do Ministério Público. Eu não sei se ele usou o termo minucioso para falar a respeito da apuração que eles estão fazendo ali, uma investigação um pouco mais minuciosa, mas ele quis dizer isso. Porque eles precisam levantar, Lelê, além do uso indevido do cartão corporativo, para onde possivelmente devem ter ido as milhas acumuladas nessas faturas de cartão. Gente, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Que CF, para onde foi o programa de milhagem? Que CF? Você tem cara... E ainda ele fala ali, olha, porque a gente tá aqui apurando o fato da vergonha. O Ministério Público, ele apura crime. A gente tá aqui tentando apurar a atitude que pode envolver a vergonha envolvendo o nome dele. Gente, vocês estão de brincadeira. Quando você faz uso de um cartão corporativo, já configura crime. O cartão corporativo de forma indevida, assim, melhor dizendo. Porque o negócio é o seguinte, Domênico Gato, se você tá fazendo uso de um cartão corporativo para fins pessoais, compra de relógio, compra em loja, compra de qualquer coisa, balada, bebida, remédio para endurecer a saroba, isso é uso indevido de cartão corporativo. Isso configura crime, irmão. Isso configura crime. Isso, no mínimo, ó, é apropriação indébita. Eu não sei se isso também não pode ser enquadrado como estelionato. E ele tá preocupado pra onde foi a porra da milha. Não, tá mano, de brincadeira, e mano. o seguinte, né? Ele falar que eles estão preocupados e que eles precisam fazer uma investigação muito mais minuciosa lá dentro do Corinthians do que no Ministério Público. Sim. Cara, é impressionante a cara de pau. Porque assim, passou a gestão do Andrés, passou a gestão do Duílio. E vocês que estavam aí dentro do clube aprovaram ali, né, as contas. Do Andrés ainda chegou a ser jogado pro outro ano ali, reprovado na pandemia, mas passaram um pano porque não teve investigação, né, relevante aí Tava na mão quanto a essa deles, né? reprovação de contas. Então agora vocês querem fazer essa investigação de vergonha? Depois que o Ministério Público teve que investigar, que as notas foram parar na mão de um influenciador, que é o Pastor Mala, agora vocês querem fazer isso? Mas, ô, Lelê, deixa eu só fazer um contraponto em cima do comentário do Mano aí, Domênico. Porque é o seguinte, ele falou que ele é contra o dirigente gastar o cartão corporativo pra comprar remédio pra endurecer a saroba. É um jeito de trabalhar duro, né, gente? A gente cobra pra que o cara faça o quê? Meu Deus do céu. Não, mas, cara, O cara tá trabalhando duro, Mas chega a ser absurdo, entendeu? ô Marcão, porque, por exemplo, o diretor financeiro num clube, ele tem remuneração diferente de outros cargos. O presidente, teoricamente, não é remunerado. Mas a gente viu que dentro do Corinthians ele costuma remunerar de uma outra forma. Mas, por exemplo... Um troquinho. O tal do Roberto Gavioli, Lelê, que era diretor financeiro do clube, que foi um cara que esteve na época do Andrei Sanches. E detalhe, não apurou, não investigou o uso indevido do cartão corporativo do clube. Tanto que passou batido, esse cara ganhava quase 100 pau por mês no Corinthians. Caraca. E ele tava até antes de ontem aí no clube. Ele foi afastado, Motinha, depois das denúncias do Ministério Público, do promotor lá do Cássio Concerino. Isso prova o porquê o Corinthians hoje é um clube que tá nos 3 bilhões quase de dívida. E a tendência é não sair. 100 conto por mês? Quase 100 pau, RG. Quase 100 pau. E vou te falar, é vergonhoso, Lelê. E digo mais, a mídia toda corintiana, cara, tem que bater em cima dessa porra, dessa tecla, pra pressionar esse conselho do cacete aí. Que é pra colocar assim em votação o modelo de SAF dentro do Corinthians, sem essas ressalvas que eles querem aí. Olha, porque o Tuma, Lelê, ele diz o seguinte aqui, vou repetir a frase dele de ontem, porque eu acho que vale a pena. É meio chato esse termo aqui, mas eu acho que vale a pena. Ele diz o seguinte aqui, ó, se liga só nas frases do Tuma, ó. Vai. A transformação do clube, bem como a cisão do departamento de futebol pela Constituição de Sociedade Anônima do Futebol, SAF, somente poderão ser aprovadas por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, mediante o voto favorável aqui, ó, de no mínimo 2/3 dos associados com direito a voto. Isso daí tá legal, porque 2/3 é a maioria dos associados. Né? Porém, olha a pegadinha aqui, Domênico Gato. Depois disso, ó, após manifestação prévia e favorável do CORE, que é o Conselho de Orientação, e do Conselho Deliberativo. Ou seja, eles precisam aprovar Se não o negócio aprovar, ela nem vem pra cá. pra colocar em votação pro associado. Senão E aí nem depois, vai. olha a outra parte aqui, ó, a hipocrisia desses caras, ó. Em qualquer hipótese, é vedada a aquisição de controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar que a gestão e o controle institucional permaneça sob responsabilidade dos associados. Permaneça sob responsabilidade dos associados, Tuma, o cacete. É porque vocês não querem largar o osso. Quando você coloca aqui assim, ó, é vedada em qualquer hipótese,
hipótese, a aquisição do controle majoritário da SAF por investidores externos, de modo a assegurar a gestão e o controle institucional, você tá de brincadeira, você não tá preocupado com o associado. Você não tá preocupado, como você termina a nota aqui, ó, preservando a identidade, a tradição e a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vocês estão preocupados em não perder aí o que vocês têm dentro do clube, as suas carteirinhas, os seus rótulos e essas bajulações todas que vocês têm por aí. Então o negócio é o seguinte, pra mim você é uma vergonha, turma. Repito, você como um ex-delegado de polícia, você deveria ser o primeiro a tentar bater de frente com tudo que tá acontecendo de errado dentro do clube. E a impressão que eu tenho aqui é que você, não sei por qual motivo, morre de medo do Andrés. Nossa, ai. Fiel, o giro de hoje chegou ao fim. Não se esqueçam de deixar o comentário, se inscrever no canal e também deixar o like, beleza? Valeu!